Olá, gente boa do meu planetinha, cá estamos de volta com o nosso Pod Teles. Aqui você pode ir. E eu vou hoje conversar com um cara que teve uma visão que muitos poderiam ter tido, mas não tiveram. Olhando para aquela imensidão de água formada por usina hidrelétrica na sua região, ele enxergou o futuro. Eu estou falando da linda cidade de Abdão Batista, que agora a gente pode chamar de linda mesmo. Abdão Batista, em Santa Catarina, está aqui o Lucimar, o prefeitão, né? O Lucimar tem uma estatura quase igual à minha, né? Tá quase outra pessoa da diferença. E Lucimar Salmoria, prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar da sua cidade, Abdão Batista, que enxergou um DNA turístico e foi à luta. Teles, primeiro eu quero agradecer a Deus e depois ao amigo pela oportunidade que está nos dando de levar a todos os que curtem e são adeptos ao Podteles o que é Abdão Batista e o que a gente pretende transformar naquele município, dado o seu potencial natural e principalmente após a construção das usinas com os lagos. Certamente o Abdão é um município pequeno no seu tamanho, no seu território, na sua população, mas ele se agiganta quando se trata de desenvolvimento e principalmente desenvolvimento turístico que nós estamos implementando. Quando o senhor começou com a ideia de levar adiante o projeto da Marina, que exigia infraestrutura, investimento, como é que foi a reação do abdonense em geral, dos políticos, da população? É importante que se diga aqui que nós precisávamos identificar os potenciais do nosso município. Com a construção da hidrelétrica, os lagos se formaram. E, consequentemente, aqueles lagos e aquelas águas serviam apenas para gerar energia elétrica. E nós poderíamos utilizar aquilo além da geração de energia, como, por exemplo, o que nós estamos fazendo lá, que é a edificação da Marina. Tanto é que o lago, ele atinge vários municípios. Nós temos dois lagos, o da hidrelétrica Campos Novos, que atinge Abdon, Anita, Campos Novos e Celso Ramos, e temos a hidrelétrica Garibaldi, cuja sede é em Abdon. Apenas o nome Garibaldi nem atinge Anita, na verdade, que atinge Abdon, Campo Belo Sul, Cerro Negro, Vargem, e chega até o final do pé da barragem de São Roque, na Vargem. São dois lagos. São dois lagos. E eles não se interligam. Não. Tá, e Abdão Batista foi agraciado pelos dois. Pelos dois. Nós temos os dois lagos e, consequentemente, essas águas geravam apenas energia. E nós acabamos, assim, conciliando os interesses do município com os seus potenciais. Nós precisávamos ter outras atividades que gerassem renda e oportunidades para o nosso abdonense, além da agricultura, que era o grande fomento econômico do nosso município. E passamos, então, a estudar o município e ver quais as potencialidades que tinha. E o lago surgiu com muita força. E quando nós começamos, então, a alimentar a ideia da construção de uma marina, é claro que num primeiro momento houve uma repulsa, uma resistência muito forte, porque o município que tinha sua economia centrada na agricultura ou na agropecuária, principalmente na produção de grãos e posteriormente conciliando também a pecuária de bovinos de corte e de leite, daqui a pouco se falar em explorar um lago com a construção de uma marina que exigia um volume expressivo de recursos a serem investidos, num primeiro momento não houve uma boa aceitação do morador local. Mas nós sempre trabalhamos com um instrumento muito claro das audiências públicas, para quando tínhamos grandes obras ou grandes intervenções no município, nós pudéssemos primeiro conversar com a comunidade, explicar o que a gente pretendia e o que aquilo poderia repercutir no futuro. E passamos então a fazer uso desse instrumento da audiência pública. Reunimos a comunidade, depois do projeto concebido, e passamos então a explicar o que a gente pensava edificando aquilo. Tá, e qual era a base do seu argumento? Por exemplo, o Lucimar é advogado, contador, prefeito e que estava a fim de lidar com turismo aquático num lago de usina hidrelétrica na sua cidade. O senhor foi em busca de informação, foi saber que chão que estava, ou que água estava pisando? Com toda certeza, para conceber a ideia, nós tivemos que nos socorrer
a uma equipe técnica de grande qualidade, e também nós tivemos um incentivo muito grande à época do Mané Ferrari, que hoje é o presidente da Catimar, e também ele era o secretário de turismo do governo do estado de Santa Catarina. E nós também tivemos essa visão no sentido justamente de mapear o estado de Santa Catarina. O que nós poderíamos ter de oportunidade que outros municípios não tinham. Ah, tá. O que lá tem tal coisa, tá. E Isso. onde é que eu entro aqui? Exatamente. Então nós procuramos situar o Abdon naquilo que ele tinha naturalmente, o lago. E aí passamos então a ver quantos lagos nós tínhamos no estado e quantos deles tinham marina. E para nossa surpresa, todos os lagos, nenhum deles tem marina. Nenhum. Nenhum. Apenas agora o do Abdon. Nós temos Itá, que tem um trapiche, mas marina não. E quando nós fomos fazer o encaminhamento do projeto para termos o licenciamento da Capitania dos Portos, o próprio capitão dos portos, inclusive, ficou surpreso. Olha, como é que... É a primeira vez que um município apresenta uma proposta de utilizar águas interiores para construir algo de navegação. E nós tivemos justamente esse estudo do estado e vimos que esse era um nicho. E pela localização geográfica da Abdon, na divisa do Planalto Serrano com o Planalto Sul Catarinense, nós somos o limite. E o limite é justamente o lago. No centro de Santa Catarina estava aí a oportunidade. E passamos a empreender. Aquilo brilhou. Com certeza. E aí buscamos as informações técnicas necessárias, construímos, digamos, o projeto num primeiro momento, para que a gente soubesse e tivesse a dimensão do que aquilo representaria pelo viés turístico, pelo viés das oportunidades e, principalmente, o que aquilo representaria como sendo a oportunidade de renda e crescimento econômico e social do nosso município, por que não dizer da nossa região, que sempre foi uma região recalcada economicamente, cuja a economia sempre girava em torno do que? Do extrativismo, seja da produção de madeira, seja da produção agrícola, da agropecuária, seja da produção do gado. Tá, mas não dá para mexer na economia, ou seja, interferir na economia com essa atividade de imediato. Isso já acontece agora? Nós estamos começando a sentir os efeitos, porque a obra não está concluída ainda. Nós estamos concluindo, nós fizemos ela em função do volume financeiro que nós precisaríamos despender e o município não teria condições de fazer do começo ao fim num único momento. Então, como nós fomos, no primeiro momento, buscar o aporte financeiro através de um financiamento no Finisa junto à Caixa Econômica, agora, num segundo momento, através de emendas parlamentares, nós tivemos uma emenda ali de R$400 mil do deputado Kubalcini, que está sendo aplicado nesse momento. E, para concluirmos, então, a Marina, nós estamos tendo um aporte financeiro do governo do estado de Santa Catarina de mais R$2 milhões para edificarmos os prédios que ainda faltam, que é a parte administrativa e as garagens náuticas. A rampa de acesso ao lago está sendo construída agora, bem como toda a parte de saneamento e iluminação do espaço. Tá, e para quem não conhece o assunto, como é que nós podemos resumir essa marina no lago? Esse é o lago da usina de Campos Novos, né? Não, da usina Garibaldi. Da usina Garibaldi, no município de Abdão Batista. O que é que vai ter lá? Porque antes era apenas o lago e mato no seu derredor. Agora nós estamos construindo a parte aquática, que já está basicamente concluída, apenas faltando construirmos um pier. Estamos fazendo a rampa de acesso também ao lago, nesse momento estamos fazendo a rampa de acesso ao lago, e o que nós vamos ter lá é uma estrutura totalmente adaptada ou ajustada a todos os adeptos do turismo náutico, a todos os adeptos dos esportes náuticos, dos esportes pesqueiros, onde terão uma estrutura à disposição para colocar e tirar suas embarcações do lago, com a prestação de serviços no futuro. A parte aquática, digamos assim, nós estamos construindo lá, nós temos um grande deck, temos os flutuadores e tem um restaurante que fica dentro da água. Então nós já temos um diferencial interessante. Visão turística. Exatamente, era isso que nós estávamos propondo. E agora nós vamos construir, com esses recursos que nós conseguimos alocar, o que falta, que é justamente a parte administrativa, que fica em terra, e as garagens náuticas, dando assim toda a infraestrutura necessária para quem tem uma lancha, quem tem um jet ski, quem tem barcos que queira deixar lá,
vai ter as garagens náuticas que serão alugadas para quem tiver interesse, e teremos toda uma infraestrutura de acolhimento, inclusive ao turista, porque nós teremos restaurante dentro da água. Aquele espaço, com toda certeza, não vai servir apenas para o turismo náutico em si, vai servir para um casamento, para uma festa e principalmente para os eventos. E nós tivemos, Teles, agora, no mês de abril, nas comemorações do aniversário do município, uma grande parceria com a Federação Aquática de Santa Catarina, a final do Circuito Catarinense de Natação em Águas Abertas. Então agora lá, como receptivo de eventos, já é realidade. Já é uma realidade. Nós tivemos esse evento, que foi um evento estadual e, por que não dizer, quase que nacional, porque nós tivemos, durante o evento, a participação de atletas que compõem a Seleção Brasileira de Natação em Águas Abertas, como também membros da Confederação Brasileira de Natação em Águas Abertas, participando do evento. E agora, recentemente, no mês de outubro, até as mídias de comunicação aí anunciaram, nós tivemos a final do Circuito Catarinense, ou melhor dizendo, nós tivemos o Sul Brasileiro de Motonáutica, acontecendo em Abedon. E já está programado para outubro do ano que vem, novamente, mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Motonáutica lá no Abedon, o que representa justamente as oportunidades que nós estamos tendo. Ou seja, nós já temos 2 eventos marcados para 2026. Em abril, a final do Circuito Catarinense de Natação em Águas Abertas, numa parceria com a Federação Catarinense, a Federação Aquática de Santa Catarina, e depois em outubro nós teremos uma etapa do Sul Brasileiro de Motonáutica, numa parceria com a Associação Motonáutica do Rio Grande do Sul. Tá, aquele olhar desconfiado, natural no começo, do próprio munícipe, o abdonense falou: o que é isso? O que está vindo aí? Né? Hoje já é uma realidade, ainda em construção, mas ele já está vendo as suas oportunidades aparecendo, como é que eu participo disso, onde é que eu entro, como é que eu vou ganhar o meu dinheiro, porque o turismo depende do empreendedorismo. Uma coisa sem a outra não vai a lugar nenhum. E o abdonense já está enxergando esse nicho para ele. Aqueles que têm uma visão um pouco mais aguçada já estão, inclusive, ganhando dinheiro com isso, ou seja, tendo mais renda para sua família. E a gente sempre, até com um argumento muito simples, mas muito pertinente à nossa realidade, para convencer o nosso munícipe de que aquilo poderia ser, como é, uma grande oportunidade, nós sempre perguntamos, assim, principalmente para os produtores de grãos: quanto custaria, quanto você consegue com a venda de uma saca de milho? Eu consigo hoje, o preço de mercado está em torno de 57, 58 reais, uma saca de milho de 60 quilos. E eu tomei o cuidado de perguntar para 3 engenheiros agrônomos distintos: quantas espigas de milho precisamos para fazer uma saca de milho de 60 quilos? Eles foram unânimes, embora um não soubesse do outro, na resposta: depende do tamanho da espiga e da quantidade de grãos. Mas, em média, aproximadamente 300 e poucas espigas de milho. Mas, para efeitos aqui De arredondar. de demonstração, vamos dizer que seja 300 espigas de milho. Ou seja, veja, nós precisamos concluir todo um ciclo para termos uma saca de milho de 60 quilos que nós vamos vender a 57 reais. E se nós anteciparmos a colheita e vendermos o milho verde a R$1 a espiga, quanto você pode fazer? Vou fazer 300 reais. É esse tipo de empreendedorismo que nós queremos que você tenha. Aquilo que você tem, apenas mudar o campo de visão. Exatamente. Ou seja, de vez de você vender a 57, você vai vender 300 reais. Daí eles me perguntaram: para quem que nós vamos vender tudo esse milho? Justamente para aquele turista que vem visitar a Marina, ou que vem visitar o Mirante. Ou seja, ou vem visitar todo mundo tem que se apaixonar pelo turismo, né? Exatamente. Então, nós vamos vender para aquela pessoa que vem até Abedon. E hoje, além da Marina, nós temos o parque aquático que vamos concluir, temos o Mirante que está concluído e já está em operação, que hoje eu posso assegurar, com certeza, é um dos pontos turísticos mais visitados da região da Amplasc. Eu posso dizer que é o mais visitado. Isso nos enche de orgulho, até porque, se formos olhar o histórico de Abedon Batista, há 10 anos atrás, o Abedon era só mais um município. Hoje, Abedon Batista é a referência dos esportes náuticos de águas interiores do estado de Santa Catarina. Eu brinco, quando me encontro com o prefeito, que o senhor colocou Abedon no mapa. E é claro, com muito respeito a todos os prefeitos que já governaram o município antes do senhor,
porque o que a gente percebe é que deu visibilidade e de uma forma boa, porque às vezes, sem querer, um município ou outro acaba sendo notícia ruim devido a certos fatos, acontecimentos, que não vem ao caso. Mas ali a coisa aconteceu e numa coisa promissora. Enquanto isso, permanece o cuidado com as outras vocações do município? Com toda certeza, em momento algum nós nos distanciamos da nossa origem, que é a agricultura. Nós estamos sempre empreendendo programas que de fato visem melhorar, manter e melhorar a qualidade de vida do homem que está no campo. Posso aqui citar alguns programas, o Porteira Dentro, por exemplo, que são máquinas que o município terceiriza para fazer os serviços da porteira para dentro, da propriedade particular mesmo, com a colaboração do próprio agricultor, ou seja, nós licitamos as horas máquinas, contratamos a empresa e o município subsidia, através de uma lei municipal, 50% do custo daquela hora máquina. E colocamos à disposição dos nossos agricultores, que eles utilizam uns para ampliar as suas lavouras, outros para melhorar as suas pastagens, outros ainda que agora é uma nova oportunidade que está surgindo também, o desenvolvimento da piscicultura no município por conta dessa lâmina de água abundante que nós temos. Então, esse programa, cito ele como uma referência porque fomos nós que criamos na região também os primeiros. E já foi replicado por inúmeros outros municípios, um programa que dá certo, porque de fato você pega, coloca à disposição do homem do campo talvez o maquinário que ele necessita para melhorar a sua infraestrutura lá dentro da propriedade. Isso faz toda a diferença. Outro programa bem interessante que a gente tem são justamente os subsídios que o município dá, seja de correção de solo, e agora nós estamos lançando, nesse mandato agora, o programa de agricultura de precisão. Nós vamos fazer 7 propriedades modelos, para que a gente possa, no primeiro momento, ver se de fato aquilo que nós planejamos ele vai repercutir e dar resultado, para depois a gente poder replicar para os demais agricultores. Citei esses 2 exemplos, da agricultura de precisão e do Porteira Dentro, porque eles representam uma inovação lá dentro do campo. E nós estamos permanentemente qualificando. Outro programa de incentivo muito interessante, que você, Teles, quando esteve no Abedon, talvez tenha visto, o quanto nós evoluímos na genética da bovinocultura, seja de leite, seja de corte. Ah, sim, me lembro que era um assunto aquecido à época. Muito. Tanto é que nós hoje temos um parque de eventos que nós começamos utilizando para fazer um arremate por ano. Hoje nós já fazemos 4. Por conta justamente desse melhoramento genético que nós fomos fazendo ao longo dos anos. Nos meus 8 anos dos primeiros mandatos, depois o meu sucessor deu continuidade, e hoje nós estamos também continuando com esse melhoramento genético. E hoje nós trabalhamos muito fortemente com inseminação artificial, com transferência de embrião, mostrando o potencial da bovinicultura, como disse, seja de corte, seja de leite, fazendo com que a rentabilidade do homem, do pecuarista, seja cada vez maior. E com isso nós estamos encontrando um outro ponto bem interessante, a sucessão familiar no campo. Motivo para permanecer na propriedade. Exatamente. Porque nós temos um conceito pessoal de que nós precisamos de renda e não de salário. Ou seja, o salário te vincula e te molda e te bitola a um horário e a um comando. E eu já sou mais adepto da corrente da renda que te envolve o empreendedorismo. Aquela pessoa que tem a sua visão, tem a sua condição, talvez com um pouco de estrutura e apoio, consiga fazer com que você tenha um bom vencimento, uma boa renda, muito superior a um salário. E isso repercute justamente lá no final, que é a qualidade de vida que nós queremos para o nosso cidadão. Prefeito, e o trade turístico, como é que reagiu ou está ainda reagindo diante dessa iniciativa, dessa ousadia? Nós estamos, na verdade, em construção. Ela não está pronta, está bem longe de ficar nesse espaço, mas já está se posicionando. Porque esta obra da Marina não é a única. Nós temos também lá em construção e deveremos concluir no próximo ano o Parque Aquático do município de Abdão Batista. Lá nós já investimos em torno de 3 milhões e vamos investir mais 4,5 milhões agora. O primeiro processo licitatório já saiu e o segundo vai ser agora dia 27. São 4,5 milhões que vão ser para concluir as piscinas que nós construímos e que se transformará num grande parque aquático. Ou seja, veja,
A pessoa que vai querer visitar Abdon Batista, ele vai ter um atrativo nas piscinas, ele vai ter um atrativo na marina, na rua coberta que já está sendo construída na cidade, e também agora conciliando tudo isso ao desenvolvimento bem acentuado que nós estamos tendo da citricultura na beira do lago. Fruta boa lá? Fruta boa. Opa. E já estamos vendendo para o Brasil inteiro. E agora nós estamos participando desse grande movimento que o Sebrae está empreendendo em toda a nossa região, para termos o selo arte e o selo de certificação, tanto dos produtos de origem animal quanto vegetal, para que aquele agricultor que produz um bom produto artesanal, ele possa comercializar sem nenhuma restrição de ordem de vigilância ou de ordem de fiscalização. Nós queremos construir o progresso calcado na legalidade e principalmente observando todos os parâmetros de desenvolvimento. E eu vejo que essa construção ela está sendo bastante acentuada agora nesse ano e se concluirá boa parte dela no próximo ano, porque a Marina e o Parque Aquático ficarão conclusos. Já temos o Mirante, como eu disse. Então, veja, é uma estrutura, são equipamentos turísticos que nunca se imaginava há 10 anos atrás. E que hoje, parte deles já estão sendo utilizados, mesmo não estando pronto, que é o caso da Marina, e o Mirante já está sendo operado. Me chama a atenção porque o turismo ele tem esse poder de arrastar outros segmentos que enxergam nele oportunidade. Aí nós estamos falando da fruta, do peixe, do milho verde, dos empregos. Daí, é claro, eu me recordo até da primeira vez que eu fui a Abdon, como a gente ia lidar com evento noturno, eu me preocupei com hospedagem. E alguém já me dizia que lá tinha casa de família que já hospedava, né? Tinha uma espécie de pensão, coisa assim. Então, a ideia de hotelaria já tem um embrião que pode, de repente, uma pessoa que alugava um quarto, 2, 3, já pode continuar no ramo, porque ele já tem alguma noção, né? E gastronomia, hotelaria, tudo isso está, então, por acontecer. Alguma coisa já está acontecendo. Por exemplo, na questão de hospedagem, nós temos hoje 2 pousadas que já são referência na região. Temos o Paraíso RM e a Pousada São José. O Paraíso RM, ele começou com uma cabana e uma piscina. Hoje eles têm já em torno de 10 cabanas e 2 ou 3 piscinas e ofurôs. E além disso, já se preocupou com todo um pacote, ou seja, nessa pousada o pessoal tem a pensão completa. Ele chega lá, ele tem a opção de curtir a calma do lugar primeiro, que é um lugar maravilhoso, na beira do lago. E Contemplação da natureza. Com toda certeza. E agora eles fazem também passeios a cavalo, eles têm passeios de barco, de jet ski. E a pousada São José é uma pousada assim, que tem uma contemplação muito bonita, porque o lugar é muito bonito. São 2 pousadas que já estão em operação. Temos um hotel... E isso não é novo, né? Essas pessoas já estavam enxergando isso. Vieram junto com a ideia da Marina e do Parque Aquático. E outros poderão vir também. Com certeza estão vindo. Inclusive, nós temos um hotel hoje, já com 19 leitos, que está em funcionamento, e outro em construção. Ou seja, a coisa já evoluiu. Para quem tinha dificuldade até então... Eu me lembro que Abdon Batista era um município maltratado. Ou seja, assim, as pessoas, quando ia falar de uma coisa que... né, vulgarizando assim, pejorativamente mesmo, citava nome de algumas cidades, entre elas Abdon Batista. E quando eu estive lá pela primeira vez, eu fui com uma expectativa muito negativa. Eu fui pensando, nossa, onde é que eu vou me enfiar agora, né? E que surpresa boa, foi no seu primeiro mandato e é claro, aí vamos reconhecer, é uma construção de outros mandatos também, Claro, né? claro. Mas a cidade muito agradável e Alvissareiro é muito agradável saber que tem coisa boa em andamento nesse país onde tem muita coisa atravancada, tem cidades que não descobriram suas vocações e nem estão preocupados com isso. E vocação, eu diria, e principalmente turisticamente. O Brasil inteiro, na minha opinião, é turístico. Depende desse olhar e identificar o seu potencial e ir à luta, o que não é fácil. O senhor foi muito ousado porque teve que ouvir muito não, né? Muito não e muita descrença. Até porque você transformar um município que tinha sua base totalmente focada na agricultura e na pecuária e dizer que aquilo tudo poderia ser também um complemento
Tendo um complemento, aliás, com o turismo, era difícil você colocar na cabeça das pessoas essa transformação. Mas nós fomos agindo de maneira planejada, sincronizada, construindo esse entendimento com a pessoa mais jovem, e aí as coisas foram dando certo. E eu lembro agora também, Teles, que no nosso planejamento aí para os próximos anos, a gente já está definindo um calendário de eventos do município. Opa! E nós temos, com a conclusão da Marina e do Parque Aquático, nós teremos o ano todo quase que fechado. Por exemplo, nós podemos começar a temporada do Parque Aquático aí no mês de setembro, outubro, até março, abril. Em abril, nós já temos o aniversário do município, que é um evento, hoje podemos dizer, estadual, da dimensão da festa, que é um município que não tem 3 mil habitantes e durante a festa passa lá 20, 30 mil pessoas. É um movimento muito grande. Qual é a população? Nós temos hoje, segundo o IBGE, 2.653 habitantes. Mas nos levantamentos da prefeitura que nós temos com os nossos agentes comunitários de saúde, nós temos quase 3 mil. Então hoje a gente percebe alguns movimentos de pessoas que também estão migrando de outros municípios para Abdão Batista. E outro evento que é muito importante, que nós temos no mês de junho, é o Rodeio Artístico hoje internacional. Pois é, eu me recordo de um trabalho intenso, bem no campo artístico, vários, o trabalho do Telmo Gerent, que eu admiro Isso. muito. Um abração para o Telmo lá, que é um maestro fantástico. O trabalho do Giovanni Premieri, que passou, não sei se ainda está, mas passou Isso. por lá e plantou coisa boa. Ou seja, Abdon sempre teve um olhar para a cultura e para suas vocações culturais e a tradição, porque o chão que a gente tá tem o seu jeitão. E por que Claro. não dizer que ele é lindo, maravilhoso e botar roupa bonita, né? Isso é verdade. Olha só, o Telmo, nós criamos o programa Bolsa Cultura, que a nossa fanfarra, só para você ter noção, nós temos 35 integrantes na nossa fanfarra titular, digamos assim. E temos mais duas equipes, uma de aspirantes, que são aqueles que já estão quase que aptos a ingressar na fanfarra. Já estão sonhando com a camisa de titular. Isso. E Aí. temos os iniciantes. Ou seja, a nossa fanfarra ela tem perenidade no tempo. Quando nós criamos ela lá em 2013 e hoje nós já estamos em 2025, todos os anos ela continuou. E quando nós implantamos o Bolsa Cultura, todos os integrantes, os 35 integrantes da fanfarra, eles recebem uma bolsa mensal de R$ 200. Só que tem critério. Não pode reprovar na escola, não pode faltar mais que 3 ensaios durante o ano, que são excluídos. E tem que ter disciplina e, obviamente, é claro, trata-se de um mecanismo que nós utilizamos para descobrir talentos também. Mas que dúvida. A fanfarra é uma realidade consolidada. Ela se apresenta hoje por todo o estado de Santa Catarina, erguida. de cabeça erguida. E uma fanfarra construída, hoje o Theo costuma chamar de banda, construída exclusivamente com moradores do Abdon. Nós não temos ninguém, tudo gente de lá. Que legal. Olha só, ou seja, tinha gente que não sabia tocar nenhum instrumento e hoje já faz parte da fanfarra com uma desenvoltura invejável. E temos também o rodeio artístico, que é uma semente plantada pelo Giovanni. Aí a tradição gaúcha. A tradição gaúcha. E o rodeio artístico, ele acontece sempre no mês de junho. Inclusive, no meu deslocamento para cá, estava o Giovanni me mandando mensagem que para uma reunião de sexta-feira para nós discutirmos o rodeio artístico dos dias 11 ou 12 ou 12 e 13 de junho do ano que vem. O Giovanni é um especialista, né? Aliás, eu já convidei, nós até já combinamos, e ele não pôde vir no nosso podcast em função de um evento grande lá no Rio Grande do Sul, onde ele está sempre se atualizando, buscando informação, porque a tradição gaúcha é rodeada de riquezas, de elementos, de informação, e o Giovanni tem um grande domínio sobre isso, né? E é muito importante a municipalidade ter alguém que, ao implantar um produto cultural, ele tem que ter pé e cabeça, e membros, né? Você tem que ter fundamento naquilo. E Abdon apostou forte nisso, né? E deu muito certo. Olha, o rodeio artístico, na sua primeira edição, nós tivemos o dobro da população em artistas se apresentando. Em artistas? Em artistas se apresentando. Nós tivemos ali muito mais de 50 invernadas se apresentando.
nas várias modalidades que a gente ofereceu também. Ou seja, nós tínhamos lá as danças tradicionais do tropeirismo Biriva, nós tínhamos a chula, nós tínhamos o vocal, nós tínhamos a gaita, nós tínhamos o violão, nós tínhamos a trova e também tínhamos no outro palco a poesia. E só poderia participar poesias inéditas. Tá provocando a criação? Exatamente. Só poderia... E foi um evento criado na Amplasc, chamado Celeiro da Poesia, que depois o município acabou abraçando como sendo seu. Então, o Celeiro da Poesia hoje está em Fraiburgo. Ele não está mais conosco ali, na nossa saída da gestão. Entendeu-se que talvez teria que passar para quem quisesse dar continuidade e Fraiburgo absorveu. E eu estou louco para trazer de volta para o Abidão. Até porque foi um evento criado na nossa região e abraçado, digamos assim, e adotado pelo município de Abidão. Então, esse conjunto de opções tradicionalistas, eles fizeram com que o rodeio artístico do Abidão ele espraiasse o nosso estado, fosse nacional e hoje é internacional. Por que eu falo que é internacional? Porque na última edição desse ano, nós tivemos grupos do Paraguai se apresentando em Abidão. Já é internacional. Já é internacional. E o que isso representa? Bom, um município de 2.600 habitantes tem quase 5.000 artistas. Todos os ginásios, salão de capela, nós usamos, escolas nós usamos para hospedar esse povo. Abrigar esse povo. E deu muito certo. E além do que, o abidonense, você sabe disso, é um povo hospitaleiro, é um povo acolhedor, sabe cativar quem nos visita. E isso foi colocado à prova porque, como veio uma quantidade de gente maior do que a quantidade de moradores, todo mundo foi anfitrião, né? Todo mundo. Olha, as famílias abriram as portas das suas casas, hospedaram, ganharam dinheirinho com isso, obviamente, e deu muito certo. Tanto é que o rodeio nós estamos indo aí para a sua 7ª edição. Então, as que coisas... período do ano que ele acontece? Em junho. Sempre no mês de junho. E o frio tem o seu charme, né? Exato. Então, nesses 2, 3 dias ali que nós começamos sempre na sexta-feira já a receber as comitivas dos mais variados lugares. Ele dura quantos dias? É um final de semana. O pessoal começa a chegar na sexta e as competições acontecem no sábado e no domingo. E olha, eu vou te dizer, é muito disputado. É uma qualidade artística bem refinada. Sim, porque nós temos uma riqueza a partir de Campos Novos, né, que tem também um apego muito grande à tradição, outras cidades ali do entorno, e a proximidade com o Rio Grande do Sul, nós temos aí muitos adeptos à tradição gaúcha e muita qualidade, tem um material humano impressionante, porque eu admiro e sempre que posso estou junto, porque a tradição gaúcha, ela é uma tradição que exige um refinamento da pessoa. Com toda certeza. Comportamento, ética, a indumentária, não tem nada por acaso ali. Tudo isso é cultura no sentido de informação. Quando você põe uma bota no pé, a sua pilcha completa, tem que saber o que está vestindo, o que aquilo representa e tudo mais. E aí, na parte da dança, da própria indumentária, tem o Giovanni que o diga, né? Tem muito o que dizer, muito o que explicar sobre cada traje. Né? A época que cada um representa, enfim, é uma riqueza imensa. Então, não é uma tradição vulgar, não é aquela tradição que basta você jogar uma camiseta no lombo e está tudo certo, ou ficar quase sem roupa. Não é só por esse detalhe, mas é a riqueza que envolve a família, né, que envolve conhecimento. E falando nisso, eu queria saber, no campo da educação, a Abidão Batista está levando também essa vertente turística, essa informação desse novo momento para essa geração mais nova? Com toda certeza, nós temos que trabalhar a perpetuação desses objetivos. E só fazendo aqui, ainda em tempo, o rodeio artístico serviu para que a gente pudesse ver quantos talentos nós temos. Nós temos uma declamadora, a Clarinha, ela foi representar o estado de Santa Catarina no evento nacional que aconteceu agora há pouco tempo no estado de Goiás. Ô Clarinha, clareou Bidão, hein? Clareou feito um relâmpago por lá. Olha só, isso para nós é motivo de grande alegria. Uma menina que talvez despertou o seu talento para a poesia, para a declamação, pela oportunidade que ela teve nesse programa que o município desenvolveu cultural. E a cultura,
do tradicionalismo, ela se mantém muito viva. Com o rodeio artístico, a gente pode, de fato, deixar latente na sociedade e na comunidade os princípios, os valores, como você falou, quando você põe uma pilcha, não é apenas uma vestimenta, mas sim o que aquilo representa para aquele povo. Quando você declama uma poesia que conta a história daquela população, ou daquele tempo, daquela época, chega a ser arrepiante o momento de emoção que se reveste aquele momento. Então, isso, de fato, é muito visível, é perceptível durante a realização do rodeio. Que nós temos ele em vários palcos, não é um único palco, não. Nós temos o palco onde se tem as danças, nós temos outro palco onde se tem a declamação, tanto das várias categorias, que começa desde do infantil e vai até a veterana. Nós temos o palco onde temos a gaita, onde nós temos o violão, onde nós temos a chula, que mantém viva essa cultura da nossa região. E nós temos feito esse trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação de manter vivo isso, de que as crianças já vão entendendo essa metamorfose que está acontecendo no município em todos os segmentos. Nós já falamos de turismo, que está linkado à cultura, que está linkado à educação, que precisa ter uma estrutura de saúde, precisa ter uma estrutura de malha viária, até porque um outro ponto muito importante, Abdon foi o último município do estado de Santa Catarina a ter ligação asfáltica. Ah, é verdade, eu me lembro que para chegar em Abdon era a única cidade que ainda não tinha asfalto. E hoje nós vamos ter a segunda ligação, já que é o trecho da 282 em Vargem até Lá, Abdon. e sai da 282, passa a Vargem e eu já cruzei aquele trecho lá sem asfalto. E agora já está disputando estrada com o gado, com as vacas ali e tal, né? Exatamente. E, então agora teremos o asfalto lá por Celso Ramos, por Campos Novos. Campos Novos. Né? E esse outro aí vai fazer uma ligação com... Abdon fica no meio dos dois, nossa. Exato, e agora nós estamos trabalhando a continuidade desse trecho que vem de Vargem a Abdon, que siga até a Anitta. E aí Abdon não vai ser mais fim de linha, Abdon vai ser passagem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, porque ficará muito fácil quem quer se deslocar, por exemplo, do meio oeste, aí para Vacaria, para São Marcos, para Caxias do Sul, por esse trecho que ele sai de Abdon, Anitta Garibaldi, por terra. Por asfalto. Por asfalto. Abdon, Anitta Garibaldi, Pinhal da Serra, Esmeralda, Vacaria. E hoje para a Anitta é... chão. Tá, mas tem pela água também. Tinha a balsa, né? Tem a balsa ainda. Tem a balsa, mas mesmo assim a malha viária, toda ela em estrada de chão batido ainda. Né? Ah, tá. Então a opção por terra vai ficar melhor do que a encomenda. Com toda certeza. Tá. E a balsa é uma atração também, ou é um passado? Não, a balsa, ela existe. Tem alguns, principalmente os mais jovens, que quase que não conhecem o que é uma balsa. E aí eles vão lá justamente para fazer a travessia, para sentir essa experiência, digamos assim. Eu fiz isso. Não sou tão jovem assim, mas eu fiz isso. Fui por Celso Ramos, a Anitta, e no retorno eu comentei com o pessoal, eu quero ir pela balsa. Aí me indicaram o caminho lá e atravessei pela balsa, e é diferente, é uma emoção, é uma distância boa, né? Sim, até porque as duas balsas que existem, que ligam Abdon à Anitta, são duas. Uma do Passo de Santa Ana e outra do Passo de Seregate. E elas estão no lago da hidrelétrica Campos Novos. Então a extensão, a largura do lago ali, ela é grande, então é uma experiência. Seria algo a se manter também como atração? Claro, não tenha dúvida. Por mais que nós tenhamos a via pavimentada pela ponte, que a ponte já existe hoje, certamente é um atrativo que nós não podemos ficar sem. Nós temos que nos valer dessa história e desse que foi, digamos, um instrumento de ligação de Abdon com a Anitta, principalmente. Claro. Sempre vivo ali, até para que nós tenhamos não somente a história, mas também a opção de travessia. Um item riquíssimo, historicamente falando, né? Isso me faz lembrar Florianópolis. Alguém riu quando eu falei, mas eu falei. Por que não ter uma opção turística do continente para a ilha pela água? Porque que é um pesadelo atravessar, chegar em Florianópolis, venha de onde vier, porque vai demorar, o trânsito é um sufoco e em alguns horários é inacreditável o quanto demora. E pela água, eu imagino os ônibus de turismo
Então, ó, quando chegarmos em Florianópolis, já vem no pacote, né? Quando chegarmos em Florianópolis, nós vamos atravessar numa embarcação que leva tantos minutos até a outra margem e que é contemplação, é turismo, né? E isso aliviaria a tensão. Quantos ônibus a menos na estrada? Enfim, fica a sugestão aí. É claro que para a capital do estado, hoje, qualquer hora que você chegue, é uma dificuldade para Meu você entrar Deus. na ilha, ou seja, do continente para a ilha, é uma dificuldade muito grande. E isso que você aponta, Teles, é algo que já deveria ter sido pensado e implementado na capital do nosso estado. Há muito tempo. Até porque a orla é bastante extensa e poderia ter vários pontos de embarque e travessia. Até se pensou em algumas possibilidades, a gente ouvia governos falando, mas só ficou no espectro do planejamento, em nenhum momento da execução em si. E eu acho que está na hora de ser pensado com um pouco mais de carinho, até porque parece-me que viabilidade existe. Tá, prefeito Lucimar Salmori, de Abdão Batista, nesse caminho todo que o senhor vem trilhando na busca de transformar Abdão numa atração turística e esse trabalho da Marina, esses investimentos, o senhor teve que também buscar muito conhecimento. Pessoalmente, o Lucimar hoje é um entendido nesta área também. O senhor visitou outros locais? Que tipo de informação o senhor buscou? Olha só, quando você viaja para alguns lugares, você sempre vê aquilo que de bom está acontecendo naquele lugar e a possibilidade daquilo ser levado também como uma oportunidade para onde você está. E claro, a gente, partindo da nossa realidade dos lagos, a gente teve em alguns lugares vendo o que se tinha. Por exemplo, nós fomos visitar Itá para ver o que estava acontecendo lá. E lá Itá aproveitou muito bem aquele cenário da igreja, principalmente, que ficou lá ilhada, e já começou a trabalhar o próprio termalismo com as águas de Itá. E teve um grande hotel, né, que se instalou lá, e isso também fez diferença, claro. Nós tivemos assim uma visita no Chile que também nos interessou bastante, porque lá nós vimos no gelo e na cordilheira a oportunidade. Na dificuldade, né? Exatamente. Que era o grande problema deles era o gelo. Era o gelo. E assim, quando você vê esse tipo de situação, você para pensar. Peraí, mas se lá transformou a cordilheira, que é uma situação extrema, numa oportunidade, eu tenho que repensar o que está acontecendo. Com essa abundância de natureza aqui, meu Deus. O que tem no meu município que pode ser potencializado, que falta apenas ser lapidado. E aí vimos que o lago seria um deles. E fomos aprimorando a ideia e executamos. E hoje eu não tenho dúvidas, é um processo irreversível. O turismo náutico de Abdão Batista é, no momento, referência, embora a infraestrutura não esteja acabada. Imagine depois de acabada. Nós falamos de 2 eventos apenas que acontecem: a natação e a motonáutica. Nós temos aí o esporte pesqueiro, a pesca esportiva, porque são lagos imensos. Só que temos que trabalhar a consciência e a conscientização. Porque não adianta nós pensarmos num turismo, numa pesca esportiva para os lagos, se nós não tivermos a consciência da preservação também das espécies. Claro. Lá que no momento de Piracema não se ter a pesca com rede e de certa maneira a pesca... Cumprir a regra do jogo. Exatamente. E repovoarmos os lagos. E essa tratativa nós estamos tendo com o secretário de Estado da Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo. Agora, recentemente, no evento da Marina... Então, o governo do estado já enxergou Abdão diferente. Já começou a olhar. Já é diferente. Já começou a ter um outro olhar e viu naquele pedacinho de chão ou naqueles pedaços de água... O governador já esteve lá? Não esteve, mas nós Está na hora, né? Estamos aí, de certa maneira, articulando a ida dele justamente, talvez para dar a ordem de serviço para a conclusão da Marina ou algo do gênero, para que ele possa sentir o que se fala. Porque uma coisa, Teles, é eu chegar lá para o governador ou para a equipe de governo e mostrar o meu projeto. Eu estou vendendo o meu peixe, o peixe do nosso município e da nossa região. Outra coisa é ir lá e ver o potencial que aquilo tem. Muda o conceito, muda a percepção, porque de fato não se trata de um projeto formalista, mas sim de uma realidade natural com um potencial de ser explorado muito forte. E eu não tenho dúvidas, todos os secretários de Estado, todos os deputados federais e estaduais que lá estiveram, saíram fascinados.
porque nós temos, próximo à Marina, o Mirante de Santo Antônio, que é uma visão extraordinária. E até aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Dê um Google lá e coloca lá, Mirante Santo Antônio, Abdom Batista, para você ver que bela paisagem nós temos lá. Comece a se interessar, porque tá ali um atrativo e tanto. O senhor falou nessa perenidade, na necessidade de não parar. E a gente sabe que no campo político, às vezes, tem problemas graves. Eu me lembro, me permita aqui fazer uma referência, abrindo aspas aqui para mim mesmo. O Festival de Cinema de Piratuba. Uma iniciativa, era um festival nacional de cinema e vídeo rural, que teve um evento de lançamento, depois teve a primeira edição e depois a segunda edição. A cada 2 anos, um evento. E aquilo nasceu ali uma coisa grande e maravilhosa. No entanto, quando trocou o governo, ou seja, elegeu-se um outro prefeito, nunca mais falou no assunto. Ou seja, foi uma ideia grandiosa que virou em nada porque não houve sequência, não houve vontade política. O senhor já foi prefeito de 2 mandatos, tem a possibilidade, né, se vai se candidatar, se eleger ou não, isso o futuro dirá, mas existe a possibilidade do Lucimar voltar a ser prefeito na sequência e, portanto, ter 8 anos para poder trabalhar esse assunto. Independente do senhor ser eleito de novo ou não, e na eventualidade de ser, então lá na frente, poderá ter um sucessor que seja seu adversário político ou não. Ou seja, eu estou falando do risco de uma vontade política diferente querer interromper algo que foi tão longe. Isso é um perigo? Eu creio que não, porque uma das coisas que nós estamos trazendo junto com o empreendimento é o senso de pertencimento dessas obras para o povo. Toda a população do Abidão hoje não concebe mais fechar o mirante, por exemplo. Porque o abidonense abraçou. Abraçou as ideias. Por mais que tivesse resistência no começo, hoje ele é um defensor das ideias e vê no turismo as oportunidades. Nós citamos o exemplo agora do milho verde e a citricultura que está em latente agora a sua expansão e tantas outras oportunidades que vão surgir. Então, junto com as ideias, e aí vale a pena você trazer o povo para as audiências públicas, explicando do porquê que você está fazendo aquele investimento. E lá o povo vai na audiência pública? Vai porque era novidade. E como tinha aquele que falava bem, tinha aquele que falava muito mal. Até nos chamava de alucinado. O que esse prefeito está pensando? E daqui a pouco eu ia lá, não, peraí, mas é uma oportunidade que eu estou tendo. Vamos dar um exemplo. O comércio do Abedon é um comércio limitado, pequeno. Sim, cidade mas pequena. Hoje, com esses eventos, com esses acontecimentos, está começando a melhorar. Cada um dá uma olhada para o seu empreendimento, fala o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso melhorar ali, ampliar. Exato, e aí a gente tem despertado, por esse senso de pertencimento da comunidade, o empreendedorismo contido nas pessoas. A sala do empreendedor do nosso município, ela tem sido bastante atuante, tem mostrado o leque de oportunidades. Eu tenho certeza que antes o próprio morador dizia, empreendedor, eu? Quem? Aonde? Hoje já pensa, né? Já pensa, inclusive, o que ele vai fazer no futuro. Porque, olha só, um outro ponto interessante que nós não ventilamos aqui, a valorização imobiliária. Ah, com certeza. Nós estamos lá, está tramitando na prefeitura um pedido de um condomínio rural, um condomínio fechado, de 312 lotes em frente à Marina. 312 lotes, é uma área de 14 alqueires. Vamos só simular 2 situações. Se fôssemos vender aquilo sem a existência da Marina, quanto que pegaria? 100 mil reais ao alqueire. 14 alqueires, 1.400.000. Sabe quanto vai partir a venda de cada lote de 600 metros lá? Quanto? 150 mil reais. Agora, multiplique por 300. Vamos pegar 100 mil para ficar a conta mais rasa. Supondo que seja 100 mil reais. 312 lotes são 31 milhões e 200 mil reais. Dá uma diferencinha boa, hein? O que isso representa? Ganho em escala para aquele proprietário, tributos para o município, que todos esses lotes serão tributados pelo ITBI, oportunidades para quem quer de fato empreender, porque são 312 pessoas ou famílias a mais que vão construir sua casa, vão construir a sua casa de campo,
num local onde a legislação foi criada. Nós fizemos uma grande parceria no meu segundo mandato entre a administração municipal, o Ministério Público e também o Cartório de Registro de Imóveis. E construímos uma legislação, porque quem legisla o uso do solo é o município. E construímos uma legislação que atendesse às leis superiores, de fato, criando no plano diretor algumas alterações e que permitiram que nós fizéssemos a expansão urbana e transformássemos toda a parte da orla dos dois lagos como sendo áreas de interesse, zonas de interesse turístico. E aí, essas zonas de interesse turístico isso muda muita coisa. Passaram a ser consideradas áreas de expansão urbana. E sendo áreas de expansão urbana, consequentemente, se permite aplicar nessas áreas a mesma legislação do perímetro urbano. O que... Senão seria aquela parte que não pode fazer nada. Exatamente. Aí... E agora nós temos esse condomínio que está sendo licenciado. Agora, já nos próximos dias, certamente nós teremos o decreto, e já vamos expedir o decreto autorizando o condomínio a ser efetivado e começarão as vendas dos lotes. E aí você, como um empreendedor ou como um investidor ou até mesmo como uma pessoa que quer ter um cantinho num lugar maravilhoso e com um sossego, vai lá comprar seu lote, vai empreender e o município vai aquecendo, digamos assim, todos os segmentos. Olhe, 312 lotes. Se cada família, no mínimo de 2 pessoas, né, nós teremos 624 pessoas. Isso representa um crescimento de quase 20% da população do município. População que não chega a 3 mil. Então, aí nós estamos falando de população residente. Mas nós temos que pensar que isso não vai ficar só para aquele que vai construir lá, aquele que vai ser a população transitória. E é isso que eu estou preocupado agora já. Já estou trabalhando na ampliação e reforma da nossa unidade básica de saúde. Vamos ampliar Vai ter gente circulando ali. Exatamente. Então nós temos que estar preparados para que quando a pessoa vir a Abdon, ela possa ter toda a estrutura à sua disposição. Pois é, e quanta coisa se modifica a partir de uma ideia, né? E nós temos aqui a riqueza turística da região toda, né? Nós temos outras cidades que já estão avançadas quanto ao turismo, outras ainda tentando enxergar o seu lugar e algumas ainda muito devagar. No entanto, a vocação turística é real, como eu disse ainda há pouco, no Brasil todo. Como é que está essa relação com o Estado, pelo jeito, ok, o secretário de Turismo já esteve lá, o governo do Estado está aportando recursos. E com o governo federal, para o Ministério do Turismo, Abdon Batista já existe também? Como é que está isso? O Ministério do Turismo ele tem sido um pouco tímido nos investimentos da infraestrutura do Abdon. Se resumem às emendas impositivas de deputados e senadores. Recursos próprios do Ministério em si, nós não tivemos nenhum até agora. Teve justamente lá atrás o financiamento do FINIS, que foi um financiamento feito junto à Caixa Econômica Federal, que foi o aporte de recursos, mas não foi a fundo perdido. Em outras palavras, foi um financiamento que o município está pagando. Inclusive, eu financei lá atrás e estou pagando agora. Um empréstimo normal. Exato. Está sendo feito esse pagamento. E esses investimentos dos entes federados são muito importantes, porque a nossa receita é uma receita limitada. E nós temos as políticas públicas que nós estamos implementando, umas que são contínuas, outras são transitórias, mas nós temos que fazer com que todas elas funcionem. E justamente por esse viés do turismo em si, nós temos que estar sempre ligado. O gestor público ele não pode ficar acomodado. Nós estamos aqui numa reforma tributária, nós estamos num período de transição, que vai mudar totalmente a nossa realidade. Olha só, um município de menos de 3 mil habitantes, que agora vai ter sua receita a partir de 2033 focada no consumo e não mais na produção. Hoje, por exemplo, a usina Garibaldi, toda a parte de energia gerada e vendida, o ICMS ficava para o valor adicionado de Abdon. Agora não vai mais ficar, porque o ICMS vai fazer parte do IBS. Opa! E aí, como é que vai ficar? Ou seja, aquela energia que nós geramos em Abdon, que ela vai ser, digamos, tributada onde ela for consumida. E isso isso muda muita coisa. Vai mudar muita coisa. Então,
de maneira até inteligente, olhando lá para frente, o que nós estamos fazendo? Bom, como é que nós vamos ter consumo em Abidão? Qual o meio mais rápido, mais eficiente e mais assertivo? Vai mais tomada ligada. Exatamente, é o turismo. Justamente isso, as pessoas vão vir, o Teles mora aqui em Joaçaba, vai visitar Abidão, vai ter que pernoitar em Abidão, vai se alimentar em Abidão, vai abastecer seu carro, vai às vezes ao mercado, pode ir numa farmácia, Comprar uma lembrança. tudo isso. E o consumo vai ficar lá. Então, essa população fixa e a transitória vão nos dar o alento que nós precisamos para o futuro. Vou lá na Marina. Vai na Marina. Tá, prefeito, estou muito feliz com a sua presença aqui. Quero saber, antes de a gente encerrar, agora para fim de ano, Natal, Abidão tem alguma programação desenhada? Como é que tá isso? Não somente desenhado, que eu tenho certeza que também muita gente dos municípios e vizinhos estarão em Abidão durante o mês de dezembro como um todo e principalmente na virada de ano, que nós sempre fazemos. Nós teremos a abertura do Brilho de Natal, agora no dia 28, na Casa da Memória. Eu não sei se tu lembra, Teles, que nós tínhamos lá em Abidão um colégio de irmãs. Ah, sim. Ele é o único colégio hoje em pé que são 2 pisos de madeira, parede dupla. Então bem a moda antiga. Bem a moda antiga a própria história. E que eu transformei na Casa da Memória do município. Restauramos aquilo e hoje é a nossa Casa da Memória. Então lá nós temos, digamos, a perpetuação da nossa história e das nossas lembranças naquele espaço. E estamos construindo agora, com recursos até mesmo de emendas impositivas do governo do estado, o museu, para que a gente tenha as nossas peças, inclusive peças arqueológicas que foram colhidas durante o período da construção da usina, estão aqui sob a tutela da UNOESC, e nós, claro que nós não conseguiremos levar de volta, mas nós poderemos ter réplicas lá para mostrar o que nós tínhamos e o que nós temos. Mas voltando ao assunto do final de ano, então no dia 28 nós teremos a abertura do Brilho de Natal. Novembro. Agora é de 28 de novembro. Isso. Nós teremos a abertura do Brilho de Natal. E teremos no dia 14 mais atrações, que no dia 14 eu acho, é um sábado, 14 e 21. Nós teremos com relação ao Natal. Nós vamos fazer a cantata natalina. Por que eu fiz questão de falar do prédio antigo? Porque lá são várias janelas. E nós nos inspiramos em Curitiba. Ah, sim. Para fazermos a cantata. Foi modelo para muita gente. Nas janelas do nosso colégio. Antigo Bamerindos. Exatamente. Então nós nos inspiramos ali, estamos ensaiando já com as crianças, com os jovens, com os idosos. E nós queremos ter naquelas janelas aproximadamente entre 200 a 300 pessoas que vão cantar as músicas natalinas, e a nossa fanfarra do maestro Telmo, seu amigo, estará também se apresentando nesses dias, 28, 14 e 21. E 21. Para fechar o ano. E para fechar o ano, nós fazemos sempre no Réveillon a nossa queima de fogos, que esse ano deve passar de 12 minutos. É uma coisa muito bonita. E já estamos pensando no futuro, de fazermos a queima de fogos na Marina. Nós temos um grande lago. Eu ia perguntar, a queima de fogos se dá hoje no centro. No centro da cidade. Porque daí a visibilidade é para quem está ali, né? Exato. Lá na Marina levar o povo lá. Levar o povo lá. Que legal. Então, veja, essas expectativas assim já estão sendo muito latentes hoje, porque estamos montando. Inclusive na Praça Central, que foi a praça que nós reconstruímos, ela já está ornamentada. Agora estamos fazendo a ornamentação na Casa da Memória, lá nesse colégio que eu te falei. Lá vai ser a Vila do Papai Noel. Então a região como um todo, pode ter certeza, estará lá. Prefeito, eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente já com vontade de visitar Abidão Batista o quanto antes. E o legal é isso, né? Independente de ser um momento festivo, a cidade é sempre acolhedora. Com toda certeza. Além de ser acolhedora, nós temos uma alegria estampada nos nossos lábios, nas nossas faces, quando as pessoas nos visitam. Para nós, esse sincronismo e essa oportunidade que os visitantes nos dão de conhecer novos seres humanos, com pessoas de bem que estão ali buscando o lazer para sua família, buscando a calma do interior, aliada às oportunidades que nós estamos com possibilidades de gerar, eu não tenho dúvidas. O Abidão que a gente pensa e quer
e está lutando para que aconteça, acontecerá. Então, essas oportunidades que o amigo nos dá de vir aqui, mostrar o que é Abdom Batista, o que era Abdom Batista e o que será Abdom Batista, ela é muito importante, porque são divisores de água. Nós saímos de uma matriz agrícola e estamos na metamorfose para uma matriz turística. E isso demanda um bom marketing, demanda uma boa divulgação, mas, mais importante de tudo, demanda um excelente acolhimento. E é isso que nós queremos preparar o nosso povo. É isso aí, se faz propaganda, não pode decepcionar, tem que cumprir com aquilo que promete. Lucimar Antônio Salmoria. Muito obrigado, senhor Jaime Teles, pela oportunidade. Muito obrigado, prazer revê-lo. Um grande abraço ao povo querido de Abdom Batista e arredores, porque quando o progresso acontece, ele contagia, ele mexe com quem está por perto. E a Abdom, no caso, vai atrair também quem é de longe. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo Pode Teles. Aqui você pode.